O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido. BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. Max, mentoria executiva, tudo o que você precisa para o seu próximo passo. Max, você acessa, Max, você confia, Max, você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Yes, seja bem-vindo ao dia 3. Estamos aqui no 3 da Ressurreição, 3 de janeiro de 2025, esse ano que acabou de começar. E glória a Deus porque ele começou. E se você não sei o que você viveu dia 1, não sei o que viveu dia 2, mas hoje possivelmente é o dia da ressurreição. Toda a morte vai ser vencida porque 3 é a ressurreição. 3 é o Deus triuno, é a marca do Pai, do Filho e do Espírito. Aleluia, é sexta-feira, irmão. Aleluia por essa sexta que você pode desfrutar, você tem acesso, entra mesmo. O Senhor no terceiro dia abriu esse acesso para nós, nos deu acesso a um novo e um vivo caminho. Eu estou feliz aqui de anunciar que nós estamos nesse novo ano, sendo preparados como a noiva de Cristo. E deixa o Senhor te adornar, deixa o Senhor te preparar para o grande dia. A história, a palavra de Deus, esse livro misterioso, ele fala sobre um relacionamento. O tempo todo nós estamos convidados, desde a fundação do mundo, aí para uma grande festa, para uma grande celebração matrimonial, Cristo e a igreja. E glória a Deus, porque na palavra do Senhor, tudo é o par, não é verdade? Um par ímpar, porque é um par incomparável, Cristo e a igreja. Nós vemos a marca do homem e da mulher, o encaixe que o Senhor prepara no homem e na mulher, sempre como um tipo daquilo que Ele está nos constituindo. O homem e a mulher é a configuração perfeita de uma unidade, onde 2 se tornam um e podem gerar um fruto. É a marca mesmo de unidade, de concordância. Por que será que os casamentos sofrem tantos ataques? Por que será que há tanta discordância? Para que o fruto seja impedido, para que esse tipo, porque tudo no nosso viver diário é um tipo de Cristo, é o tipo da palavra de Deus. Nós estamos aqui, eu tenho água, eu estou bebendo, eu tenho sede. Você tem sede? Nós temos sede todos os dias, não dá para ficar sem beber água. E essa sede é a marca da nossa própria sede. Eu tenho que comer todos os dias. É a marca do pão que desce do céu, desse pão vivo que é o Senhor. E toda a nossa necessidade, Deus poderia ter nos criado sem necessidade nenhuma, concorda? A gente podia ser sem fome, estabelecido sem nenhum tipo de necessidade, mas Ele nos criou numa estrutura de fluir, de necessidade, de demandas diárias. Então, diariamente você vai ao banheiro, diariamente o que come tem que sair, o que bebe tem que sair, é um fluir, né? Entra e sai, dar e receber. Diariamente você tem uma necessidade. Porque Ele nos ensina que diariamente eu preciso comer o Senhor, diariamente eu preciso beber o Senhor, diariamente eu preciso me alimentar e eu preciso aquilo que não é do Senhor, aquilo que não me constitui, não me fortalece, né? Em todo o metabolismo, das coisas que vão sendo separadas do nosso organismo, para cada coisa fazer a sua parte, ter o seu papel para estabelecer essa força e o vigor, a nossa própria vida, para estarmos de pé. Tudo que não compõe isso vai para fora, não é verdade? É eliminado. Então esse é o nosso viver diário, que é mesmo a figura da nossa vida com o Senhor. Tudo é o Senhor. Amém? E glória a Deus esse dia 3, que é 3 e é o Senhor também. É o Deus triuno. A alegria de nós termos esse Deus maravilhoso que se mesclou com o nosso espírito. E esse Espírito Santo que se mesclou, que é mesmo a marca daquele unguento, o Espírito composto, que é o matinal dessa semana. Eu quero ler esse texto de Paulo que está em Filipenses 1, 19 e 20, diz assim:
pois sei que isso me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa, aleluia, e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre. É bom deixar claro, com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Ele sabia que ele tinha consagrado o corpo dele ao Senhor, como eu falei ontem sobre Esther, que ela estava sendo preparada no óleo, na mirra, nessas especiarias, para um propósito. E Esther fala, depois de 3 dias de jejum, se perecer, pereci. Ela não ia abrir mão do chamado, ainda que custasse a vida dela, porque o nosso chamado custa a nossa vida, mas saiba que o teu chamado é mais importante que a tua vida. E o que acontece com Paulo, ele fala isso, ele sabe que ele recebeu o Espírito, e esse comissionamento, esse azeite ungiu ele, que é o Espírito em nós, para que ele fosse preparado para toda boa obra, preparado para servir, quer na vida, quer na morte, o nome do Senhor vai ser glorificado. Se eu estiver vivendo é o Senhor, se eu morrer é o Senhor. Então, irmãos, quando você tem uma definição dessa no teu espírito, não tem medo de viver, não tem ansiedade para viver e não tem medo de morrer. Tenha a certeza de que cada dia da minha vida é para o Senhor. Tudo na minha vida, seja a perda ou o ganho, se assim a gente puder colocar, seja para o Senhor. Nada é para mim, nada é a dor que, porque eu estou vivendo isso, olha o que me aconteceu. Tudo é o Senhor em você, tratando, mudando e moldando, te transformando, porque a nossa vida é processo. A nossa vida é o dia a dia, é o nosso viver diário. Constantemente no teu viver diário, as situações que vão acontecer, as pessoas que você vai conectar, tudo quer nos roubar do Senhor, tudo. Porque você fica tão preocupado com o que vai comer, beber e vestir, quando no teu viver diário você tem que saber que quanto ao comer, beber e vestir, o Senhor já preparou todas as coisas. E você glorifica o nome do Senhor. Eu não estou dizendo, eu estou igual Paulo, não que eu já tenha alcançado, né? Há uma guerra constante, irmãos, há uma guerra para nós sairmos da nossa alma, atravessar essa fronteira e acessar o Espírito e a paz que excede todo entendimento e ter do Senhor a soberania em todas as nossas respostas, mas é o que nós declaramos aqui, essa é a minha disposição para 2025. Rinene, Senhor, quero viver no meu Espírito, quero viver nesse lugar, quero viver sendo suprida pelo Senhor em todo o tempo, amém? Nós somos supridos. Qual é a tua necessidade? O mundo criou tantas necessidades, o sistema de Mamon criou necessidades que nós não temos. E você só consegue se relacionar com o teu marido se tiver tal coisa, só consegue fazer alguma coisa com o teu filho se tiver isso, ou tiver aquilo. Existe sempre um condicionamento, uma condição para alguma coisa que te condiciona a ter aquilo. Só que quando você tem o Senhor, você não precisa de mais nada, você tem a realidade em cada relacionamento. Viva a realidade do Espírito. Você não é feliz, mais feliz, menos feliz se tiver isso ou aquilo. Sabe que há uns 3 anos atrás, eu tinha um carro e eu tinha vendido um carro e assim que eu tive o Benjamin, assim que ele nasceu, eu comprei um outro carro. Mas assim, desde 2004, era um desejo meu entregar um carro de oferta, não por uma vaidade, mas por uma renúncia, assim, validada mesmo, de que eu queria depender do Senhor. Irmãos, assim, por muitas vezes eu quis ofertar meu carro, mas eu tinha uma moto e tinha 2 motos em casa, né? Então, eu ofertaria o carro, tinha as 2 motos, tudo bem que é uma oferta bem relevante, né? Mas eu sempre teria uma forma de continuar me locomovendo. Mas em 2021, eu só tinha aquele carro, um bebê de 4 meses e um adolescente de 12 anos, 12 para 13 anos. E aquele dia eu senti um desejo tão grande de me despedir de tudo que eu tinha e eu falei, Senhor, Tu és a minha realidade, é só o Senhor que eu quero e eu não quero depender de nada. E eu entreguei aquele carro de oferta e todo mundo achou uma loucura, algumas pessoas próximas, né, que souberam, mas aquilo me fez ter uma certeza de que eu chegaria em qualquer lugar, com carro ou sem carro, porque quando você renuncia a alguma coisa que é a tua necessidade, você não tem mais necessidade. E eu posso te falar, em 2024, que eu fui para muitos lugares, e um deles foi Israel de novo, mas Dubai também, eu fui para muitos lugares. Em todo esse tempo me mudei e eu cheguei em todo lugar que eu tinha que chegar. E esse ir e vir, essa liberdade que o Senhor te dá, te faz enxergar. É claro, seria mais confortável de carro,
Mas sabe o que é mais confortável? Você sair do conforto da tua alma e no teu espírito você ser um realizador. Não há impedimentos para quem anda no espírito. Você tem esse espírito, em nome de Jesus. Então não há necessidade. O mundo está cheio de excesso. Mas nós queremos a simplicidade de depender do Senhor. E o vento dele sopra onde quer. E nós ouvimos, né? Aleluia, que você pode sentir e saber, eu sou guiada por esse vento, ele me conduz para onde ele quiser. E eu tenho essa sensibilidade. Então eu vou aonde o Senhor quiser. Tá cheio de gente com muitos carros aí, muitos Porsches, né? Que eles chegam aonde eles querem chegar, mas não é o lugar que Deus escolheu. Eu estive numa reunião faz tempo já, com uma pessoa também com um carrão e tudo mais. A reunião foi marcada para 10 horas, né? Irmão, aquele dia eu peguei Uber, peguei ônibus, então peguei carona, ônibus e Uber. Cheguei 5 para as 10. A pessoa chega com um carrão importado, um carrão lindão, mas ela chega às 11 horas da manhã. E sabe o que acontece? Não é o carro que você tem. É a determinação de chegar onde você tem que chegar. O Senhor vai te levar. Você vai chegar, não importa. É estar na hora certa. É você estar no lugar certo. É você vivendo o testemunho do Senhor. Eu quero compartilhar hoje, então, nessa manhã. Estou lendo aqui essa semana um pouquinho de um devocional especial e inspirador com vários homens de Deus que são inspiradores de uma trajetória. Madame Guyon, Andrew Murray, John Bunyan, que escreveu O Peregrino, que livro maravilhoso. E aqui, John Bunyan fala assim: uma criança antes de nascer no mundo, ela está na masmorra, escura do ventre da sua mãe. Portanto, um filho de Deus antes de nascer de novo, ele está no calabouço escuro do pecado, de modo que ele não vê nada do reino de Deus. Por isso é chamado de novo nascimento. A mesma alma tem amor de uma forma em sua condição carnal e de outra forma quando nasce de novo. O texto de João 3:5 diz assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aqui diz assim o compartilhar: cegos imersos em uma realidade de ilusão. Realidade quando nos pautamos por parâmetros humanos de tempo e espaço, um paradoxo, o temporário subsistindo no eterno. Nosso Deus imortal e autoexistente. Andamos trôpegos e sem horizonte, achando que o sol a cada dia nos basta. Nessa realidade ilusão, as densas trevas se travestem de dia e noite e cremos estar com o nosso norte bem direcionado. Tendo o amor como nosso objetivo. Somos sinceros nessa busca, mas acabamos tropeçando em nós mesmos e, envergonhados, buscamos desculpas para uma doença incurável. Mas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, que morreu para nos livrar desse mal e ressuscitou para nos garantir uma realidade cheia de luz. Uma realidade cheia de luz. Aleluia. Por causa disso, quando olhamos para a cruz e cremos que o Filho de Deus nos redimiu, pondo tudo do que necessitamos à disposição, isso é perdão, amor e misericórdia, percebemos que o caminho da liberdade em Cristo se avizinha à medida que vamos nos livrando das antigas tralhas para dar espaço à nova criatura com uma nova mentalidade e uma nova visão de mundo. Esse é o processo que chamamos de novo nascimento. Quando saímos da escuridão de uma vida de pecados para uma nova vida cheia de luz, uma vida iluminada pelo Jesus da cruz e totalmente real. Quando andamos nessa luz, já não mais tropeçamos, pois além de vermos, temos uma mão forte nos guiando pelo caminho segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, de modo que não mais tememos o caminho, pois conosco está o melhor guia. Glória a Deus. Irmãos, nós tropeçamos em nós mesmos. O Senhor Jesus falou para Nicodemos, né, que importava ele nascer de novo. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas é sobre essa mentalidade, você nascer da água e do Espírito. É você ter uma nova consciência. É você ter os teus pensamentos renovados, porque Romanos 12 fala sobre você não se moldar a este século, não se conforma com esse mundo, mas renova o teu entendimento para você poder experimentar a vontade de Deus. Senão nós ficamos conformados com essas demandas, com essas necessidades que nos foram apresentadas como verdade. Quantas coisas te foram apresentadas como verdade? Nós ficamos condicionados. Sabe que eu lembro que quando eu casei, eu saí da casa da minha mãe e eu fui arrumar na minha casa nova todas as louças, né? Na cozinha, eu fui distribuir.
E eu fiz aquilo muito rápido. Quando eu terminei, eu me perguntei por que eu fiz aquilo. Por que estava daquele lado do talher? Por que o copo estava em cima? Por que eu coloquei aquelas coisas naquela disposição? Porque eu vi isso a vida inteira. Eu só repeti sem questionar. Quantas coisas você repete, você não questiona? Porque alguém te ensinou, uma referência que você teve, padrões que foram estabelecidos, porque nascer de novo é você quebrar esses padrões estabelecidos da vida que nomearam que é feliz, da nomeação que te deram de prosperidade, de tantas coisas. Olha, se você tiver isso, se você alcançar isso, eu sempre pensava que faltava sempre um estágio a mais para eu ser feliz, né? Então, quando eu terminar esse curso, quando eu entrar na faculdade, quando eu casar, quando eu tiver um filho, quando eu assumir uma igreja, porque eu era dirigente, era pastora, não tinha dirigido uma igreja ainda, deve ser quando eu fizer uma viagem para o exterior, então você completa, a gente fica numa busca de alguma coisa, porque alguém disse que alguma coisa está faltando, não falta nada para quem tem Cristo. Você não casou, não teve filho, não viajou para fora, não fez nada, mas é completo e feliz por uma presença gloriosa que se expande dentro de você. Aleluia. Então, entenda no teu espírito hoje que você nasceu de novo e que esse novo nascimento te dá uma nova origem. As nossas origens estão em Sião. Nós somos de Sião, nós vamos para Sião, porque nós somos de Deus e voltamos para Deus. Você tem a tua origem no Senhor. Então você pode entrar no emprego que for, viver a condição que for, você tem o Senhor. Não entra nesse jogo do inimigo. Eu lembro que quando eu parei de trabalhar CLT, isso foi em 2012, 13, 14, entre 12 e 14, não me lembro agora. Eu só lembro que o Senhor me inspirou a fazer aquilo, assim. E era a maior loucura, porque nessa época eu estava tendo um maior salário fichado, né, na carteira que eu já tive na vida. E com muitas regalias, assim, um conforto, né? Aquela flexibilidade de horário, de tantas coisas. O Senhor me deu. Eu sempre fui muito fiel diante do Senhor nas minhas entregas. E eu servia ao Senhor. E o Senhor me deu aquele trabalho daquela forma, até que o Senhor pediu que eu saísse. Eu pedi a conta. E aquilo parecia uma loucura, né? Para todo mundo que estava à minha volta, inclusive para o dono da empresa. Mas o Senhor pediu aquilo, eu entendi que eu tinha que me desligar daquilo. E é maravilhoso, porque eu me desliguei daquele ambiente e logo o Senhor me enviou para um outro lugar. E essa flexibilidade do meu trabalho, de eu poder trabalhar em qualquer lugar, não estar presa, me deu a liberdade de tomar decisões pelo Senhor e eu não estou presa a nada. Mas isso eu não estou dizendo que é uma experiência padrão, eu estou falando da minha experiência. Irmãos, isso é uma bênção quando você entende o que o Senhor tem para você. E eu entendi isso e vivi, todo mundo questionava, mas eu tenho certeza nesse meu novo nascimento que eu tenho uma outra condição. A minha família, o meu berço natural me ensinou a estabilidade, a ter raízes num lugar, enfim, tantas coisas, mas o Senhor me arrancou de tudo isso. Karina, tu nasceu de novo, eu tenho outra coisa para ti. E glória a Deus que eu saí desse condicionamento, dessa falsa segurança para a realidade do Espírito. Eu estou falando que essa é a minha experiência. Isso não é para você viver, é a minha experiência. Mas foi assim que o Senhor me tratou. O meu novo nascimento foi cheio de rupturas daquilo que era a minha vida humana. E glória a Deus que o Senhor tem para você esse novo nascimento. Eu quero nesse dia que você se desperte mesmo para as coisas condicionadas que você está fazendo. Ressuscita nesse dia 3. Estava todo mundo chorando quando Jesus foi crucificado. O dia 1, o dia 2, as pessoas se afastando, as pessoas frustradas. Mas ele tinha dito que isso ia acontecer e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Quantas promessas nós temos à palavra do Senhor? E que o Senhor vai fazer, mas ele falou, vocês vão ser perseguidos. Mas isso vai ser motivo de alegria. Você vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai acontecer tanta coisa. E quando isso está acontecendo, o que nós fazemos? Ai, meu Deus, por que comigo, Senhor? Quando você vai ter perda? Ai, mas por que comigo? Porque Ele te escolheu para viver esse chamado. Mas isso parece que Deus não está abençoando. Porque se você tem um carrão na garagem, Deus te abençoou. Se você comprou uma casa própria, uma casa na praia, Deus está te abençoando. Será que tudo isso é a expressão da bênção de Deus? Irmão, misericórdia, a bênção de Deus é muito além de uma construção humana. A bênção de Deus é um desfrute, está cheio de gente com casa na praia que nunca botou o pé na água. Não tem tempo, porque tem que trabalhar para pagar a prestação da casa, ou sei lá mais o quê. Irmãos, não adianta, o desfrute é o Senhor que dá. Porque você desfrutar do que você produz, isso é dom de Deus. E glória a Deus, porque você pode desfrutar daquilo que o Senhor tem para você.
Você nasceu de novo. Eu me relaciono com todas as coisas de uma outra forma, com uma nova mentalidade. Não sou escravo das coisas, não sou escravo de construção humana, mas tudo isso serve ao propósito do Senhor. E aleluia, porque você rompe com tudo isso, você rompe com condicionamentos, rompe com a palavra perda e entende que no Espírito e com o Senhor tudo é ganho. Você sempre está ganhando, você sempre está sendo constituído e acrescentado. Irmãos, desejo demais que você viva esse ano de 2025 desapegado das coisas naturais, das coisas materiais, desapegado das tuas necessidades. Preciso disso. Se eu não tiver isso, não tem como eu viver sem isso. Tem sim. Olha, tem como tomar banho gelado no dia que precisa tomar banho gelado. Se for tomar banho gelado, então eu não tomo. Nós temos as nossas restrições. Sabe o que você vai fazer? Você vai viver cada dia no Senhor, sabendo que esse é o melhor dia, sabendo que esse pode ser teu último dia. Uma vez eu estava numa reunião, e eu vou olhar o horário aqui, porque eu já tenho que encerrar, e eu falei, Senhor, como eu faço essa oração agora? E ele falou, faz como se fosse a tua última oração. Como você oraria a tua última oração? A tua última chance de orar. Senhor Jesus, que todo dia nós tenhamos a nossa última oração. Obrigada, Senhor, eu te amo, a minha vida é tua, a nossa vida te pertence, nós somos teus, Senhor, e o Senhor é nosso. Nós somos do nosso amado, o amado é nosso. O Pai é nosso. Meu Deus, nós não temos a exclusividade, nós temos a inclusividade, a inclusão. O Senhor nos incluiu, o teu amor nos incluiu. Somos um corpo, somos, Senhor, a extensão desse amor. Obrigada, meu Deus, por esse dia 3. Obrigada pela tua ressurreição. O Senhor surpreende a todos, porque a vida venceu a morte. A vida sempre vence a morte. Nós te amamos, Senhor. Ressuscita os meus irmãos. Desperta nesse ano de 2025. Essa primeira semana é uma primícia e nós consagramos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique agora com o nosso Repartir. Tem palavra de hoje, palavra de acesso. Fique agora, receba a palavra de revelação, receba o Repartir e também deixa nos comentários aí o teu compartilhar. Sabe aquela palavra que te marcou e falou, isso aqui me marcou? Coloca aí, encaminha essa live para alguém, fala, olha, ouça essa palavra, o Senhor quer te despertar, renovar o teu entendimento hoje, seja um semeador de palavras. Valeu demais, Deus te abençoe, shalom. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caio em tribulação e tristeza. Caio em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor.
Ama o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ama o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Ama o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ama o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Aleluia! Iniciando mais um Repartir. Eu sou Camille, sou a sua irmã em Cristo. Estou aqui hoje para compartilhar essa palavra no seu espírito. Hoje é dia 2 de janeiro. Nós estamos vivendo a Semana da Noiva no Trono. E hoje a palavra que eu quero compartilhar ao seu espírito é uma palavra que se encontra em Apocalipse e também em Efésios. O tema e a palavra de direção que nós temos para o dia de hoje é: a noiva que se veste de linho, preparada para resplandecer pureza. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Vamos ler a princípio do versículo 9 ao 12. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Aleluia, irmãos. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês nessa noite é que nós precisamos ser capturados por essa visão e por essa realidade. Assim como João, o apóstolo, teve a visão do trono de Deus, ele viu mesmo o Senhor assentado, ele viu o Cordeiro de Deus, ele viu os 24 anciãos, ele viu os 4 seres viventes e ele se achou imediatamente em espírito. E todas essas visões que ele teve, não só Apocalipse 7, mas todos os registros que estão no livro de Apocalipse, né, também chamado o livro das revelações, são visões que, ainda que nós não a tenhamos fisicamente, nós podemos ter acesso a essa visão, lendo e orando essa palavra, comendo essa palavra, se alimentando dessa palavra, e que essa palavra, que esse entendimento e que essa revelação traga temor ao meu e ao seu coração, traga temor ao meu e ao seu espírito. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E também fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam este conhecimento. Existe um salmo que eu amo muito, que fala: diz o tolo em seu coração, não a Deus. Então, não existe nada tão tolo quanto o ser humano não crer em Deus. Não existe nada tão tolo no ser humano quanto não reconhecer quem Deus é, a grandeza de Deus. Irmãos, que nesse ano de 2025 haja mesmo no meu espírito e no seu espírito essa disposição de nós entendermos que existe uma única pessoa que de fato é a mais importante em todo o universo. Existe uma única pessoa somente que é digna de honra, é digna de louvor, de glória, de sabedoria, de ações de graças, honra, poder e força. E este alguém é o nosso Deus,
porque Ele vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! Que nesse ano de 2025, o Senhor capture os nossos corações e o nosso espírito com esse entendimento, com essa revelação e com essa profundidade de compreendermos que, de fato, só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além dele, assim como o salmista declara no Salmo 73, 25, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há ninguém que eu queira mais do que a ti. E também Davi, no Salmo 27, 4, que declarou: uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para meditar para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Então, que a minha e a sua disposição nesse ano de 2025 seja de, como noiva, estarmos sendo preparados todos os dias. A cada dia, irmãos, que o Senhor nos livre de sermos distraídos, que o Senhor nos livre de sermos como as virgens nécias e imprudentes que dormiram, que tinham a lamparina em uma das mãos, mas não tinham vasilha com azeite na outra. Então, quando a voz que anunciava a chegada do noivo entoou, eis o noivo logo chegou e elas estavam procurando algo, procurando o azeite para comprar. Hoje é o dia e hoje é o tempo para nós buscarmos azeite. Hoje é o dia e hoje é o tempo para nós buscarmos e consultarmos a unção que nos ensina todas as coisas, e essa unção que tem a marca mesmo do próprio Espírito, o Espírito de Deus, que é aquele que Jesus Cristo mesmo disse que seria muito bom que ele voltasse e ascendesse aos céus, porque se ele não ascendesse, o Espírito Santo da promessa, o Consolador, não viria, e é o Espírito quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e também é o Espírito quem nos ensina acerca de todas as palavras que Jesus disse. É o Espírito quem nos ensina, nos dá verdadeiro entendimento, profundidade, revelação e aplicação prática em nosso viver diário de todas as palavras que nós temos acesso nas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. É o Espírito Santo quem realiza isso. Então, glória a Deus pelo Filho que se entregou, glória a Deus pelo Pai que entregou o Filho, glória a Deus porque o Filho ascendeu aos céus e o Espírito foi enviado a nós, o Espírito Consolador. Aleluia. Nós vamos continuar lendo aqui, a partir do versículo 13 ao 17. Diz assim: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que são vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O segundo ponto é que hoje e que esse ano seja o dia e o tempo em que nós venhamos clamar para que o Senhor Jesus nos lave com teu sangue precioso, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Irmãos, nós não podemos e não temos a capacitação de nos lavarmos sozinhos, de nos purificarmos sozinhos. Davi, ele declara que em pecado ele foi concebido pela mãe dele, mas esse mesmo Davi também declara e ora ao Senhor: lava-me com esopo e ficarei limpo. Então, que nós venhamos pedir hoje ao Cordeiro de Deus: nos lava com teu sangue precioso, ó Cordeiro de Deus, e nós ficaremos limpos. Nós precisamos crer e confiar que as nossas vestes como noiva, como igreja, são alvejadas no sangue do Cordeiro, e é isso que nos santifica. Aleluia. O terceiro ponto que eu quero declarar é que nós desejamos o dia que, por ti, ó Senhor,
seremos apacentados e guiados às fontes de água da vida. Glória a Deus. Existe um texto também de Apocalipse que fala que na Nova Jerusalém não haverá mais sol nem lua, porque o Cordeiro iluminará toda a Nova Jerusalém. E o que isso significa? Que o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, a pessoa do Senhor Jesus é suficiente. Nós não precisaremos de mais nada. Os nossos olhos e as lágrimas que nós liberamos, elas serão enxugadas. Mas, por quê? Porque não haverá mais necessidade de nós derramarmos lágrimas sobre qualquer coisa que acontece nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos discernir que existem alguns tipos de tristeza. Existe a tristeza, por exemplo, que Davi experiencia. Em vários dos salmos ele declara, ele derrama a alma dele diante do Senhor. Ele derrama a alma dele diante do Senhor, clamando a Deus pelo socorro e o refrigério que ele precisava diante dos inimigos dele, diante do seu próprio filho, diante de Saul e diante de todas tantas situações que ele via e acontecia com os ímpios. Mas ele também tinha a experiência de se entristecer quando ele pecava. Salmo 51 é um salmo em que ele vai escrever logo depois em que ele comete tanto o pecado de assassinato por matar Urias, que era um homem justo, e também de se deitar com a mulher dele e cometer adultério. Ele declara ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor. Ele sentia tristeza. A Bíblia também diz em outros salmos que Davi também teve essa experiência. Ele declarou: enquanto não confessei o meu pecado, o meu corpo gemia. Ou seja, nós não devemos viver uma vida constantemente sentindo essa tristeza. A tristeza porque nós pecamos e desobedecemos a Deus. Mas a semelhança de Paulo, nós precisamos completar os sofrimentos de Cristo Jesus. Precisamos orar ao Senhor e pedir que Ele gere em nós a disposição e a disponibilidade de também sermos conformados a estes sofrimentos. Porque o Senhor Jesus de fato sofreu. E a Bíblia nos ensina que Ele agonizou quando estava para chegar o tempo da sua crucificação. Tanto que Ele chamou Pedro, Tiago e João para irem ao monte com Ele orar. E eles não vigiaram. Mas a alma dele estava em profunda angústia. Ele declarou isso. Ele estava angustiado porque ele sabia que era necessário que ele tomasse aquele cálice, o cálice da morte. Então que hoje a nossa experiência aí, durante esse ano de 2025, eu declaro e profetizo sobre a tua experiência, que você prove não do cálice da morte, mas que você possa de fato mesmo ter a esperança de que o Senhor é aquele que te apacenta e te guia para as fontes da água da vida, crendo e confiando que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e cada lágrima que nós derramarmos diante do Senhor seja não porque vivemos uma vida dominada pelo pecado, e isso nos entristece porque não conseguimos vencer o pecado, mas porque andamos e vivemos no Espírito, temos domínio sobre a carne e não satisfazemos a concupiscência dela, mas nós podemos a cada dia mais sermos vasos úteis ao Senhor, prontos, preparados por Ele para contê-lo, absorvê-lo em oração e expressá-lo também em oração e também aos homens. Que essa seja a nossa experiência. Eu quero ler agora com os irmãos Efésios 4, a gente fala do versículo 17 ao 19, primeiro, que diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. O quarto ponto que eu quero colocar aqui para os irmãos é que somente a visão e a revelação de quem Deus é o que pode nos livrar e nos tirar da vaidade dos próprios pensamentos. A Bíblia coloca que isso é uma realidade vivida por aqueles que vivem como os gentios. Aqueles que são gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E por conta da ignorância e da dureza do coração deles, eles se tornaram insensíveis e por isso se entregam a todo tipo de libertinagem, a questões desenfreadas e cometem todo tipo de impureza. Que essa não seja a nossa experiência, irmãos, porque
Nós não vivemos a realidade do velho homem, mas nós vivemos a realidade do novo homem. Não vivemos a realidade do primeiro Adão, mas vivemos a realidade do último Adão, daquele que é Cristo Jesus. Nós não somos mais apenas alma vivificante, mas somos espírito. Não somos mais alma vivente, mas somos espírito vivificante. Então que o Senhor nos livre todos os dias e nesse ano de 2025 nós venhamos, pelo poder do Espírito Santo em nós, vencer a tentação de estarmos voltados a termos pensamentos que são vaidosos e a vivermos nesse pensamento. Que ao nós constatarmos que estamos vivendo nessa realidade de vaidade dos pensamentos, que nós venhamos confessar isso diante do Senhor, clamar pelo perdão do Senhor e também pedir pela limpeza e pela purificação dos nossos pensamentos. A Bíblia diz para que nós venhamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, porque nós já morremos e fomos crucificados com Cristo Jesus. Por isso nós precisamos ter a nossa mente posta no Espírito, porque a mente posta no Espírito é vida, mas a mente posta na carne é morte. Que a nossa vivência e experiência seja sempre em pensar naquilo que é bom, puro, agradável, amável, louvável, de boa fama. Que nisso nós pensemos, que a nossa mente esteja sempre nas coisas do alto e não das coisas dessa terra. Efésios 4, versículo 20 ao 24 diz: Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir na nova natureza, guiada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós não somente não vivemos mais no velho homem, como nós nos revestimos de Cristo, porque Cristo é o novo homem. Então a Bíblia fala em um outro momento, o Senhor Jesus declarando mesmo para aqueles que o ouviam, que aquele que roubava, não somente não roube, mas comece a praticar o bem, comece a entregar. Então, a realidade do novo homem, a realidade de sermos renovados no espírito do nosso entendimento, não é somente de deixarmos de fazer aquilo que é um pecado contra o Senhor, aquilo que ofende a santidade de Deus e que não convém, não pertence aos filhos de Deus. Não somente deixamos de praticar obras do velho homem, mas também vivemos na realidade do Espírito que há em nós, esse nosso interior que foi regenerado, e damos espaço para que Deus venha e nos revista dessa nova natureza, que é criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então que a verdade, o verbo, o Logos, a palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, fluam dentro de nós a cada dia, transformando a nossa forma de pensar, transformando a nossa forma de agir, transformando a forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Não vamos apenas deixar de fazer, mas vamos passar a fazer com a motivação correta e alinhada, buscando mesmo a realidade desse novo homem. Nós não vamos ser mais corrompidos segundo os desejos enganosos, porque a Bíblia fala em Gálatas sobre o fruto do Espírito, que tem 9 componentes, e também coloca diversas descrições do fruto da carne. E o fruto da carne, ele realmente é enganoso, porque no final só traz morte. Eu vou ler aqui com os irmãos Gálatas 5, a partir do versículo 19, diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E é interessante porque a Bíblia diz no versículo 19, as obras da carne, né? Tá no plural, ou seja, existem várias obras que a carne produz, e são todas essas citadas e elencadas abaixo. Mas o versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito ou seja, está no singular, é um fruto só, mas que se expressa de diversas formas, porque é o mesmo Espírito. O Espírito Santo que nós acessamos, aquele que foi enviado pelo Senhor, aquele que faz morada em nós, aquele cujo nós somos o templo, o santuário, ele é único e ele produz em nós tudo o que nós precisamos. Nós precisamos de domínio próprio, ele produz em nós. Precisamos de paciência, ele também produz em nós. Nós precisamos de bondade, de benignidade, de longanimidade, ele também produz em nós. E como às vezes no nosso viver diário nós não temos e não experimentamos isso, porque nós não damos espaço suficiente para o Espírito, porque não vivemos como o versículo 25 nos exorta. Nós precisamos viver no Espírito Santo, porque é Espírito maiúsculo, e precisamos andar também no Espírito, é o Espírito com E maiúsculo. Que não confiamos em nossa própria carne, assim como Paulo diz em Romanos, o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E ele inicia o próximo capítulo dizendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador, e nele nós temos plena redenção dos nossos pecados. Aleluia. Olha aqui, Romanos, eu não vou ler, irmãos, senão vai ficar muito grande, mas faça a tua oferta e leia Romanos capítulo 7 e capítulo 8 e seja edificado por essa palavra, em nome de Jesus. Contribua, faça a tua oferta, entregue o teu dízimo e consagre essa primícia ao Senhor todos os dias. O Senhor seja com seu espírito. Shalom, shalom. Amém, Senhor Jesus. Louvado e glorificado, Senhor, seja o seu santo nome, para hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor Deus. Nós invocamos, Senhor Deus, o teu santo nome, Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Senhor Jesus, nós te reconhecemos, Senhor, como nosso único Senhor, Salvador, aquele do qual a nossa alma se regozija, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, primeiramente, Senhor Deus, pelo teu sacrifício, Senhor Deus, por se entregar por nós, por nos comprarmos, por pertencer ao Senhor. Senhor Jesus, nós nos alegramos, Senhor Jesus, na tua presença, Senhor Deus. Nos alegramos, Senhor Deus, na tua palavra, Senhor Deus. Perseveramos, Senhor Jesus, na comunhão dos santos, Senhor. Senhor Deus, eu clamo hoje, Senhor Deus, para que o Senhor venha resplandecer sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, limpar-nos de todas as sujeiras, Senhor Deus. Repreenda, Senhor Deus, todo o desequilíbrio, Senhor Deus, toda iniquidade, Senhor. Nós somos o teu povo que clama pelo teu nome. Estamos sendo separados e preparados como a tua noiva guerreira, Senhor Jesus, que se santifica, que é lavada pela palavra do Senhor. Essa palavra que nos limpa diariamente. Senhor Jesus, limpa mesmo as nossas mentes, Senhor. Limpa, Senhor Jesus, o nosso entendimento. Limpa, Senhor Jesus, as nossas mãos, Senhor Deus. Queremos nos apresentar diante do Senhor como servos, Senhor Deus, que não tem do que se envergonhar, Senhor, mas manuseia e pratica, Senhor Deus, que vive a tua palavra, que desfruta, Senhor Jesus, da tua divindade, do teu Espírito, da comunhão. Ó Senhor Jesus,
Obrigado porque hoje nós podemos, Senhor Deus, nos revestir, Senhor Deus, de um novo homem, Senhor Deus, deixando as nossas antigas vestes para trás, Senhor Deus. Nós vestimos vestes brancas, Senhor Deus, com os nossos atos de justiça. Ó Senhor Jesus, graça nós te damos, Senhor Deus, por poder, Senhor Deus, nos despir e nos revestir, Senhor Deus, do novo homem, Senhor Deus. Renova, Senhor Jesus, esse nosso homem interior, esse nosso espírito interior, Pai. Deixamos tudo que fica para trás, tudo que era do passado para trás, tudo que era do velho homem, tudo que se corrompia segundo a consubstância do engano, e nos renovamos, Senhor Deus. Renova o nosso espírito, renova, Senhor Jesus, o nosso entendimento, Senhor Deus. Nos revestimos hoje do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Confiamos, Senhor Jesus, no Senhor. O Senhor é o nosso justo juiz, aquele que intercede por nós, aquele que faz nos arrependermos dos nossos pecados, das práticas. Senhor Jesus, nós confiamos, Senhor Deus, na Tua justiça, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nós somos, Senhor Jesus, apegado nessa palavra que é verdadeira, Senhor Jesus, essa palavra que nos guia, essa palavra que nos fortalece, Senhor. Senhor, fortalece a Tua noiva, Senhor, fortalece a Tua igreja, fortalece, Senhor Jesus, os Teus filhos, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Jesus, de ter véu, Senhor Deus, diante da nossa presença, Senhor Deus, de não Te enxergar. Livra-nos, Senhor Jesus, de termos conceitos, Senhor Jesus, naturais sobre coisas espirituais. Ensina-nos, Senhor, a entender os Teus conceitos, enxergar como o Senhor enxerga, sentir como o Senhor sente, fazer como o Senhor faz. Senhor, nós nos posicionamos, Senhor, para esse propósito, para que nós possamos ser esse canal para o Senhor, esse canal, Senhor Jesus, onde flui, Senhor Deus, água viva, Senhor Deus, do nosso interior, que nós possamos beber e dar de beber, suprir, Senhor Deus, pelo aquilo que nós somos suprido, queremos suprir o nosso próximo. Senhor Jesus, comemos de Ti, Pai, comemos dessa palavra, Senhor Deus, que ela é santa, Senhor Deus, e verdadeira, Senhor Jesus. Nós, Senhor Deus, nos alimentamos de Ti, desse pão vivo, Senhor Deus, e nós vivemos por Ti, Senhor. Nós respiramos, Senhor Deus, o ar que o Senhor nos dá, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor Jesus. Eu Te agradeço, Senhor Deus, por ter, Senhor Jesus, essa vida, Senhor Deus, do Teu Espírito habitando em nosso interior, Senhor. Te agradeço, Senhor Deus, pelo entendimento renovado, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela luz do nosso entendimento, Senhor, por estar aprendendo a valorizar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é para sempre, Senhor Jesus. Preserva-nos, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Preserva-nos íntegros, Senhor Deus, perante o Senhor. Ah, Senhor Jesus, eu repreendo toda a magnanimidade, Senhor Deus, que se levanta contra as nossas vidas, contra a minha vida, Senhor, querendo trazer distrações, querendo diluir, Senhor Jesus. Eu declaro que sobre a nossa vida está a marca, Senhor Deus, do Teu óleo. Nós somos ungidos do Senhor, aleluia. O Senhor tem nos ungido, a Sua graça, a Sua unção nos capacitará a fazer todas as coisas em nome do Senhor Jesus, para o Senhor e através do Senhor. Por isso nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e a Sua graça nos capacitará. Nós devolvemos a glória ao Senhor em nome de Jesus. Amém.
barro nas mãos do oleiro, tem tesouro escondido. Quem o achará primeiro? Tesouro excelente no campo foi achado. Quem o encontra é valente, que no mar navega livremente. Minhas riquezas escondidas dos olhos carnais, movidas na plenitude da vida, de quem renuncia e não olha pra trás. Tesoura na terra, tesoura no mar, resgate do mar para a terra. Eu manifesto vida eterna do meu resgate das águas. Adoração em verdade que não se desfaz, intensidade de uma oração na vontade do Pai, palavra que possui os segredos. Minhas riquezas não são aparências, são tangíveis no oculto. Minhas riquezas escondidas dos olhos carnais e movidas na plenitude da vida, de quem renuncia e não olha pra trás. Tesoura na terra, tesoura no mar, resgate do mar para a terra. Eu manifesto vida eterna do meu resgate das águas. Minhas riquezas escondidas dos olhos carnais, movidas na plenitude da vida, de quem renuncia e não olha pra trás. Tesoura na terra, tesoura no mar, resgate do mar para a terra. Eu manifesto vida eterna do meu resgate das águas. Oh, a resgate das águas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Essa é a minha adoração, nada retenho, tudo eu entrego. Estou aprendendo a confiar, e mesmo na dor preciso acreditar. Se disser que é errado, então direi não. Se disser sol, te deixarei ir. Se
estiver comigo, então irei. Se disser pule, mergulharei. Se disser fique, esperarei. Se disser confie, obedecerei. Não quero mais seguir os meus caminhos, emoções não me guiam, Espírito guie-me. Sentia um peso, mas ao entender me levou mais longe com você. Simplesmente pra te ver vale a pena. Sou seu altar, deixe o fogo descer. Se disser que é errado, então direi não. Se disser só, te deixarei ir. Se estiver comigo, então irei. Se disser pule, mergulharei. Se disser fique, esperarei. Se disser confie, obedecerei. Não quero mais seguir os meus caminhos, emoções não me guiam, Espírito guie-me. Se vai, e sua palavra é o que tenho. Preciso crer que ainda tira a água da rocha pra matar a minha sede e amar em meu pior. Mesmo quando não me lembro, reafirmo meu valor. Não confio em meus caminhos, estou mudando meu pensar. Tudo entregarei como forma de te amar. Já dobrei os meus joelhos, este é o cálice pra mim. E mesmo se não há sentido, serei guiado pelo Espírito. Serei guiado pelo Espírito, sem olhar, sem olhar pra trás. Serei guiado pelo Espírito. Seremos guiados todos os dias pela voz que um dia parou sobre as águas, andou entre o homem e agora está dentro, mesclado ao meu Espírito guie-me. Oh, Espírito guie-me. Se disser que é errado, então direi não. Se disser só, te deixarei ir. Se estiver comigo, então irei. Se disser pule, mergulharei. Se disser fique, esperarei. Se disser confie, obedecerei. É o caminho, a verdade e a vida. Emoções não me guiam, Espírito guie-me. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Me chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória
glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, desse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Sua presença, oh, sua beleza. E desse lugar, os olhos fixos no autor, em ti, Senhor. Você ouviu, você gostou. Na Mesa Apostólica com Bispo Betão. De segunda a sexta, das 7 às 9. Igreja Sem Placa.